Ivan Valente, hoje, olha, alegria na recepção, Ivan Valente, alegria extrema. Ivan, parabéns, homem, parabéns. Obrigado. Fala, Mauro. Bom dia para todos aí do Bom Fórum dia. Café. Muito Quer feliz dizer, de estar aqui com você. quinta-feira, então, a comissão da anistia voltou, depois desses anos aí de Temer e Bolsonaro, e você é um dos primeiros que teve o seu processo de perseguição reconhecida e recebeu a indenização pela comissão da anistia. Conta para nós, Ivan. Então, Mauro, eu acho que essa é uma notícia alvissareira, né? O Brasil voltou, vamos chamar assim de novo, né? E em vez de você ter uma Damares no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério dos Direitos Humanos, você tem um Silvio Almeida. Você quer uma diferença maior do que isso, né? Então, eu acho que justiça, memória e verdade voltaram e saíram do horror. Eu e a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, no mês de abril do ano passado, veja, os nossos processos de anistia foram pinçados diretamente pelo Bolsonaro. Ele, né, induziu os relatores lá vamos pegar esses dois aqui como exemplo, porque eram figuras públicas, vamos chamar assim, né? Para dizer, olha, isso aqui é coisa de terrorista, vamos indeferir tudo e vamos fechar logo essa comissão de anistia e tal. E eles fizeram essa farsa. A comissão de anistia do Bolsonaro, formada por defensores da tortura, que são torturadores também, entende? É um tribunal de exceção, comandado por Damares Alves, né? E o que eles fizeram foi uma farsa. E eu acho que a comissão da anistia agora ela quer fazer justiça, se reorganizou e, como exemplo, eles colocaram esses 4 nomes para começar os trabalhos. Meu nome foi incluído exatamente como uma resposta a essa questão, né? Então, depois de uma perseguição que vem desde 1972, né, quando a gente foi para a clandestinidade, organizar um partido de massas para resistir à ditadura militar, nossa prisão em 77, tortura, doicode, todo o aparato de tortura que nós denunciamos está lá no processo, a carta dos companheiros do Movimento pela Emancipação do Proletariado, que nós ajudamos a redigir, que teve um impacto muito grande na abertura política, que foi em cima do golpe, sobre o golpe do Silvio Frota, naquele momento, as greves de fome que nós fizemos na prisão para ser libertados, etc. Tudo isso culminou depois com o nosso julgamento em 78, que foi um ano depois de nós sermos libertados, com 3 anos de prisão ainda, condenado pela Lei de Segurança Nacional por organizar partido político ilegal. Veja, em dezembro de 78, assim mesmo, com 1.500 pessoas na porta da primeira auditoria da Aeronáutica, os milicos nos condenam e lá nós fizemos um novo ato na frente e em cima das mesas dos ditadores, dos juízes milicos, entende, gritando abaixo a ditadura. Isso tudo, no dia do julgamento, eles falaram que eu não era, que eu nunca fui preso, Mauro, eu fui preso 2 vezes. Em julho de 77, torturado no doicode, no DOPS, etc., e depois, de novo, com a condenação de 3 anos, nós saímos um pouquinho antes da anistia, porque tinha caído as 5 já. E eles falaram que eu não tinha... e que eu era um estudante, quando eu já dava 40 horas semanais. Então, nós tivemos o prazer de falar, fazer um depoimento lá na Comissão de Anistia, acompanhado pelo próprio ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Mostramos nossos 2 diplomas e as 40 horas semanais que eu dava, e foi obrigado a desistir de tudo, a não ser mais engenheiro, eu sou formado em engenharia em 71, não poder exercer minha profissão de matemático, eu sou formado também. Foram 10 anos de ausência total. Mesmo assim, a gente entrou tardiamente com o processo de anistia, porque
a militância política nos induziu a isso, entende? A continuar lutando, e você sabe que a gente já está aí com vários mandatos de deputado, fundando o PT, fundando o PSOL, e assim por diante, trabalhando 3 anos no Jornal Companheiro, mas foi uma grande alegria, foi um momento culminante, né? E um momento de reflexão, e que vem à tona aquilo que os ditadores e o bolsonarismo quer fazer a sociedade esquecer. Só para te mostrar que, nesse momento, o que pesa é o seguinte: aqui no Brasil não se puniu ditadores nem torturadores, como se fez na Argentina, por exemplo, e até no Chile. Na Argentina, generais como Videla, Macera, Almirante, Galtieri, foram todos parar na cadeia com prisão perpétua para bandidos torturadores. Aqui os nossos generais continuam conspirando, e eles estavam conspirando no dia 8 de janeiro, aqui. Então, para que nunca mais se esqueça, tortura nunca mais e ditadura nunca mais. Ivan, ainda sobre esse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que as pessoas torturadas é quase que um padrão, né? As pessoas evitam falar muito disso, ninguém fica propagando o período duro da prisão e das torturas como se isso chamasse atenção para colher compaixão, benemerência. Não, as pessoas, em geral, são muito discretas, né? Então, vocês só falam quando são efetivamente provocados, né? Realmente, acho que é uma postura de discrição que é uma característica, né, de todo o povo aí, né, da esquerda, todos os militantes, aqueles que nos antecederam. Eu sou mais jovem que você, então, quando cheguei na luta, cheguei a ser preso, mas nunca passei por essa situação aí da tortura. Mas eu queria que você contasse para gerações mais jovens que nos acompanhem aqui, para aqueles que não participaram do processo da luta contra a ditadura, o que foi a sua experiência da tortura? O que aconteceu? Ô, Mauro, o sistema que foi montado aqui no Brasil é o seguinte: a tortura virou uma política de Estado, né? E a tortura ela virou algo sofisticado. Num primeiro momento, a ditadura, em 64, espancava, entende? Ela queria sempre arrancar informações. Com o adicional número 5, depois, em dezembro de 68, a coisa piorou muito. Aí eles passaram a trucidar mesmo, ou a matar os resistentes da ditadura militar. E, com o tempo, eles foram aperfeiçoando a tortura, né? Aperfeiçoando quer dizer o seguinte: arrancar o maior número de informações com uma violência premeditada, estudada psicologicamente. Eu passei pelo DOI-CODE do Rio, até o Leonardo Sakamoto, no All News, me entrevistou, e ele pediu: Ivan, eu não queria te atormentar, mas você podia descrever, porque eu descrevi tudo isso na famosa carta dos companheiros do MEP, né? Em outubro de 77, está lá todo o sistema aberto, foi publicado, como vários outros presos políticos mostraram. Mas eu queria dizer o seguinte: no caso do DOI-CODE, do Rio particularmente, eles montaram um aparato sofisticado de tortura. O que é sofisticado? Tem um sistema, eles já sequestram, eles já põem o capuz no sujeito, eles jogam no chão do carro, o sujeito chega no DOI-CODE, ele é despido, o único momento que ele vê a luz é quando ele é fotografado, e daí em diante nós ficamos 10 dias incomunicáveis, 10 dias de pau, entende? Assim, pau quer dizer o seguinte: você tem o instrumento da cadeira do dragão. Então, veja, não é só pancadaria, eles amarram o sujeito numa cadeira de barbeiro, com fios elétricos, as famosas maquininhas de choque, e etc., asfixia com o capuz, pontapés no peito, amarrado na cadeira, e choques em regiões sensíveis do corpo. Não é choque na mão, no pé, etc. É em órgãos sensíveis, no dente, nos ouvidos, nos órgãos genitais, etc.
E assim, é uma tortura permanente, né? Fora isso, Mauro, eles montaram no DOI-CODE uma estrutura chamada de geladeira. A geladeira era um cubo de 2 metros, um cubo de 2 metros, né? Quer dizer, ou seja, 2 metros de cada lado, e dentro dele um outro cubo de 1,5 metro, mais ou menos. Então, tinha uma diferença entre um cubo e outro de meio metro, que você ficava no escuro, preso. A porta era aquela tampa de frigorífico. Eles mantinham com ar refrigerado e eles colocavam em cima uma lâmpada muito forte, uma câmera lá em 77, tá? E eles monitoravam os presos dia e noite. Se você fosse agachar para fazer um exercício, eles já falavam, para de fazer exercício aí e tal. Eles entravam na cela e faziam, em 3 ou 4 torturadores, abriam a mão para bater no sujeito, 2 seguravam e os outros batiam. Era chamada cruz, que eles chamavam. Então, essas coisas todas foram feitas em outros presos, foi o pau de arara, entende? Alguns afogamentos simulados, essas coisas todas. A ditadura tornou isso uma normalidade e o Bolsonaro aplaudiu. Ou seja, o Brilhante Ustra foi o chefe de tudo isso aqui no DOI-CODE de São Paulo, onde ele eliminava presos políticos. Então, a tortura foi um instrumento da ditadura militar. Isso era um fenômeno que veio de fora, entendeu? Porque Dan Mitrione veio aqui ensinar, entendeu? Esse que foi pego pelos Tupamaros lá no Uruguai. Mitrione era um professor de tortura da CIA que ensinou tortura na América Latina inteira, né? Exatamente. Então, era o Uruguai, os brasileiros aprenderam, passaram para os chilenos, quer dizer, quando teve o golpe militar no Chile, foram torturadores daqui ensinar a DINA, no Chile, e na Argentina nós chegamos ao pico, né? Que foram 30 mil mortos, né, na Argentina. Então, esse sistema que se estabeleceu aqui no Brasil e nos países do Cone Sul, particularmente, é isso que aconteceu. O que aconteceu de diferente é que aqui no Brasil eles nunca foram punidos. E os torturadores eram aqueles do Rio Centro, aqueles que colocaram a bomba no Rio Centro, saíram vivos e foram promovidos. Entende? E esses generais Heleno, Braga Neto, essa turma toda, vem tudo de lá. Eles já eram golpistas com o Frota em 77, onde o Heleno era ajudante de ordens. Entende? E agora no GSI, quem vê as palavras do Braga Neto, ele continua sendo um sujeito de extrema direita. Quando ele comandou a intervenção no Rio, ele ficava caladinho, mas ele já vinha do Haiti como alguém que estava ali para reprimir, treinar a repressão ao movimento de massa. Não é à toa que esses 2 generais foram à porta dos quartéis antes da tentativa de golpe de 8 de janeiro, e são comandantes disso. Então, o Brasil não pune torturadores, nós temos que passar por uma revisão total. Os nossos almirantes, quem viu ontem, diálogos do STM, do Superior Tribunal Militar, vê que ainda achavam que o STM era mais liberal. Veja os deboches da greve de fome dos presos políticos que nós fizemos lá no presídio Esmeraldino Bandeira e Talavera Bruce, em 77, e havia aquele deboche, né? Eu sei, que morram de fome, que abram vaga. Era assim, entende? Ou seja, eles são pessoas perversas. O militarismo brasileiro criou uma perversão, né? Que naquele filme Que é Isso, Companheiro, se diz, nunca devia se ter aberto, entende? Este frasco, entende? Ou seja, o que aconteceu com Inês Etienne Romeu na Casa da Morte, né? Então, o noticiário continuou. O que aconteceu com Stuart Angel voltou à tona semana passada, na semana da abertura da Semana da Anistia, né, Mauro? Veja como é que pode isso. Então, é lógico que, voltando ao que você perguntou inicialmente, para mim, né, teve gente que ficou muito marcada pela tortura, né? É lógico que a tortura marca mesmo, você nunca vai esquecer, mas você não, como eu falei
no dia da anistia. Eu quero a punição dos torturadores não por vingança, mas por democracia e para que nunca mais aconteça. Né? Mas o que aconteceu no Brasil não pode e não deve ser esquecido, como na América Latina toda. Então, é por isso que é necessário resgatar essa memória para combater o fascismo no nosso país, que está presente, ele continua presente, e agora mesmo você estava falando das redes sociais, que elas é que normalizam, inclusive, a tortura, os valores. O que o Bolsonaro fez no dia da votação do impeachment? Louvou o brilhante urso torturador da Dilma. Quer dizer, como assim? Entende? Como é que esse sujeito não foi caçado? Como é que essa figura execrável chegou à presidência da República? Né? Tudo isso precisa ser limpo, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente. Né? Se a gente for ver tudo que foi a luta pela liberdade, a luta contra o nazismo na Europa, a luta pela liberdade, contra as ditaduras aqui no Brasil, a gente vai ver que é preciso seguir em frente e garantir a democracia brasileira para valer. Ivan, aqui muitas saudações a você. Só uma informação: essa aqui é a cadeira de dragão, né? Essa é a tal cadeira de dragão. Ela era folheada com placas de metal, exatamente para amplificar o efeito dos choques que eram feitos, né? Dos choques que eram feitos, e como você falou, né? Os choques eram na boca, no ouvido, no bico do seio, no caso das mulheres, no pênis, no caso dos homens, na vagina, no ânus. Era uma coisa realmente aterradora o que se fazia, né? Era realmente algo aterrador. E aí, Ivan, alguém aqui falou: poxa, mas vocês estão perdendo tempo, estamos em 2023. Não, acho que tem dois aspectos aí, né? Um é esse que você traz, que é o da memória. Tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo o programa aqui que não tinha ideia do que era efetivamente a tortura. Então, a questão da memória é chave. E a segunda questão, uma interrogação para ti, de avaliação. Nós lutamos uma luta de vida ou morte na eleição de 2022 para derrotar Bolsonaro. Como você falou, Bolsonaro, no voto dele do golpe contra Dilma, fez o elogio público do maior torturador da história do país, é o que seria uma espécie de Damitrione nacional, que era o brilhante Ustra, e elogiou como sendo o terror de Dilma Rousseff. Durante o seu governo todo, ele fez uma sequência de elogios e homenagens oficiais, inclusive, a brilhante Ustra, já morto, enterrado e lá no inferno, nessa altura do campeonato. Eu lembro que no último comício dele, antes da eleição de 2018, ele estava, acho que em Minas Gerais, e falou para São Paulo, e falou: esta turma vai para a Ponta da Praia. A Ponta da Praia era o jargão que os militares usavam no Rio de Janeiro, onde você foi preso no doicode, para aqueles que eram enviados para o centro do Senimar, na Restinga, na Ponta da Praia, para serem torturados e mortos. Minha pergunta para ti e essa foi a ideia de luta de vida ou morte, acho que para mim não é um sentido figurado só. Eu creio que se Bolsonaro tivesse conseguido o segundo mandato, a gente corria um risco sério de uma ditadura aberta. Porque o primeiro mandato ainda foi nos termos de uma democracia convalida, mas da democracia. A gente não teve prisão, tortura, assassinatos, pelo menos na dinâmica da ditadura. Você acha que a possibilidade da volta da ditadura era real se Bolsonaro tivesse vencido? Não, Mauro, na verdade, não há condições, nem se precisa, nem a elite econômica, cínica, ou os interesses internacionais têm interesse numa ditadura escancarada militar. Mas esses bolsonaristas, entende? Esses que esperavam que os CACs fossem a linha de frente do golpe militar, e os milicos da linha dura também, eles tinham, sim, a expectativa de um endurecimento. Você podia ter onda de prisões, você podia ter a violência, a tortura, que para eles é normalizada. Entende? Então, eu quero afirmar que quem é terrorista é o Bolsonaro. O Bolsonaro praticou atos terroristas e foi o Exército que denunciou ele, expulsou ele. Entende?
Essa gente, o Bolsonaro idolatra essa gente. Só para você ter clareza, uma vez eu estou dando uma entrevista lá no Salão Verde da Câmara, com vários jornalistas testemunhando, entende? Ele vai atrás e começa a atrapalhar a entrevista. Eu falo, cala a boca aí, eu torturador. Ele falou, se eu fosse torturador mesmo, na ponta, né, você já tinha ido para o saco. E falou isso na frente de todos os jornalistas. Não acredito. Falou, entendeu? Nossa. Falou isso. Veja, ele é o cara dos porões da ditadura e esse chegou à presidência da República, entende? Então, essas figuras estão dispostas a tudo. E quando eles falam em metralhar, quando eles falam cinicamente em defesa da família, da pátria, eles estão falando de uma ditadura mesmo, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os retrocessos eles podem acontecer, Mauro. Não são, e, assim, historicamente, eles podem até durar pouco, mas pode fazer um grande estrago. Sim. E eu acho que a gente conseguiu interromper minimamente essa questão com a eleição do Lula. Eu penso, sabe, os mais jovens, Ivan, porque tem toda uma geração que assistiu a vitória do Lula em 2003, assistiu a segunda eleição de Lula, assistiu a primeira de Dilma, a segunda de Dilma. Tem uma geração de gente mais jovem que só viveu sob governo de centro-esquerda no Brasil, que só votou na esquerda. Quando teve o golpe, essas pessoas não tinham ideia, não acreditavam que seria possível retrocesso, né? E vários amigos e filhos meus dos meus filhos que diziam assim, a gente achava que só ia ser daqui para melhor, que ia ser melhor, né? Cada governo ia ser melhor que o anterior, né? Então foi realmente algo muito, muito chocante. Ivan, ainda agora voltando para o hoje, você é um parlamentar que está na Comissão da Reforma Tributária, portanto está muito afim com todos os debates econômicos do Congresso Nacional. Saiu na quinta-feira passada Saiu na quinta-feira passada o arcabouço fiscal de Haddad e Simone Tebet, e há opiniões divergentes no interior da esquerda. Eu colhi a opinião de alguns economistas de esquerda. Semana passada tiveram aqui o Davi De Castro, nosso amigo comum, que é o assessor econômico da bancada do PSOL, o Eduardo Costa Pinto. Essa semana virá o Pedro Rossi aqui. Mas, de uma maneira geral, os economistas de esquerda, em que pese considerar o arcabouço fiscal melhor que o teto de gastos, muito preocupados com os efeitos do arcabouço sobre a economia brasileira, dele perpetuar uma situação de baixo crescimento e alto desemprego. Há opiniões, essa é a opinião da maioria, há uma gradação, né? Um Beluso, por exemplo, tem uma opinião um pouco mais favorável, há uma gradação dessas opiniões, mas pelo que eu estou vendo, tudo indica que vai passar com folga na Câmara e no Senado. Como é que você faz uma avaliação do pacote em si e do processo de tramitação? Então, Mauro, bom, primeiro é o seguinte, ainda estou digerindo esse pacote, porque eu passei a quinta-feira toda no movimento de anistia, no dia que proclamaram esse pacote, né? O dia que chegou o Bolsonaro e o dia que o pacote foi anunciado, aí o arcabouço, né? que eu por mim chamaria de calabouço em vez de arcabouço, tá? Então, ainda não tive tempo para destrinchar tudo. Tenho lido sobre a questão, mas eu queria colocar, acho que a minha contribuição aqui, antes de entrar em detalhes, entende, sobre banda, sobre o longo prazo desses processos, eu queria dizer para você o seguinte: nós estamos vivendo um momento de uma correlação de forças e de um trilho imposto pelo capital financeiro, né? De uma lógica de discussão que já é estreita e limitada. Então, eu quero começar pela questão do Banco Central, se você me permitir. Hoje tem uma pesquisa, né, falando o seguinte, que 80% da população dão razão ao Lula quando chia com a questão dos juros.
Mas se você ligar qualquer meio de comunicação, você vai ver que 100% está contra o Lula ficar batendo na questão dos juros e no presidente do Banco Central. Entende? Então, a hegemonia do capital financeiro e de uma lógica que está estabelecida, que é uma lógica de que você só pode combater a inflação se você aumentar juros, entende? É uma lógica péssima e controlada pelo mercado. Então, eu vou recorrer não a economistas de esquerda, vou recorrer ao André Lara Rezende. Ele desmontou isso aí, ele desmontou isso numa entrevista para a Miriam Leitão, falando que é o contrário, ele está certo, nisso ele está absolutamente certo. Ou seja, os juros aqui são um suicídio político e que, se você forçar demais ainda o aumento de juros, e o Campos Neto falou que era para baixar a inflação é 26,5%, não é 13,75%, não, é 26,5% de juros para segurar a inflação. Ele falou que isso pode aumentar a inflação. Então, é outro ponto de vista. Então, você está com dificuldade de passar outro ponto de vista da economia. E a segunda questão é o seguinte: todos esses comentaristas que aparecem na televisão, nas CNNs, na Globo News, não preciso falar de Jovem Pan, nem adianta, né? Mas é o seguinte, são economistas que só pensam em matemática do mercado, não tem economia política, não tem projeto de economia para valer, de profundidade. Então, essa é uma questão que eu queria colocar. A segunda questão, por que nós temos que discutir um arcabouço fiscal? Por que nós temos que discutir? Não é um arcabouço, é o mérito. Vamos discutir o mérito, mas antes, por que tem que ter o arcabouço? Por que nós temos que correr para o arcabouço? Porque o risco Brasil é que está levando lá em cima, etc., a maior taxa de juros do mundo, etc. Eu digo para você o seguinte, na verdade, é a mesma lógica, Mauro, que criou lá atrás a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em 83, eu assisti esse debate e no PT ele era muito confuso, porque a gente votou contra, entende? E depois vários começaram a assimilar. Bom, eu não sou a favor da irresponsabilidade fiscal, nem ninguém pode ser, porque desorganiza o Estado, desorganiza a ação dos agentes públicos, dos gestores e etc. E a consequência pode ser nefasta se você o faz de uma maneira irresponsável. Mas por que nós não temos até hoje uma lei de responsabilidade social? Ou seja, que obrigue também que tenha o investimento mínimo em habitação, saúde e educação e que não se corroa o piso salarial dos professores, o dinheiro do SUS que vaza para a iniciativa privada. Essas questões todas nunca estão em discussão. O que está em discussão é o ajuste fiscal. Então, eu digo para você que essa palavra arcabouço, ela já para o povo não entender o que é essa estrutura, esse esqueleto, porque aqui não é regras, né? Mas por que tem que ter e tem que antecipar a regra fiscal? Para tirar o nervosismo do mercado, porque nós vivemos de expectativas. É disso que se trata. A mesma coisa é na reforma tributária. É lógico que o nosso sistema tributário ele é nefasto, ele é ruim, ele é regressivo, nós sabemos disso. E quem tem mais paga menos, essa é a questão. Então, qual seria a base de uma reforma tributária? Seria o seguinte: ela tem que ser progressiva, quem tem mais paga mais, vamos fazer justiça fiscal. Não tem isso na proposta. A proposta a reforma é neutra, não haverá aumento de impostos, haverá tentativa de ser eficiente. Então, os ganhos de eficiência, nesse momento, é você trabalhar só o consumo, você não vai trabalhar a taxação
das rendas e do patrimônio, entende? Concomitantemente. Então, eu sou favorável ao imposto de valor agregado. É verdade, a maioria dos países já adotaram essa questão. Mas por que não se trata concomitantemente do imposto de renda? E como é que não se trata concomitantemente do imposto sobre a propriedade? E aí você vai ver o seguinte: escárnios como a questão dos lucros e dividendos, você faz por um projeto de lei. Seriam 80 bilhões de reais. Amanhã você tem em mãos. O Haddad quer 150 bilhões. Então, eu vou concordar com várias coisas que estão lá no projeto. Sim, esses ralos que o Haddad quer tapar, a gente combateu, Mauro. O PSOL votou contra todas as isenções fiscais durante 5 anos no governo da Dilma. Por uma razão simples. Entende? Eles tiravam o PIS/COFINS, principalmente. E depois se falava, agora nós precisamos de uma reforma da Previdência. Entende? Você tirava o PIS/COFINS dos empresários, os empresários embolsaram, não geraram emprego nem renda, e 500 milhões, e a Dilma é criticada até hoje por isso, e o Manteiga, só que todos votaram a favor das isenções. Não, Ivan, é inacreditável. Na quinta-feira passada, quando você estava lá na comissão da anistia, foi votada uma medida provisória do Bolsonaro dando isenção fiscal para empresas aéreas e essas empresas de grandes eventos, tipo Rock in Rio. Querem saber? A liderança do governo Lula, estou falando do governo Lula, encaminhou a favor dessa. É um negócio que eu achei inacreditável. Como é que é possível que a liderança do governo encaminhe a favor isentar companhias aéreas e essas mega empresas dos chamados grandes eventos de pagar imposto nesse país? O governo votou, a liderança do governo no Congresso encaminhou a favor desta isenção. Aí depois vem falar de cobrar imposto dos mais ricos. Espera lá. Essa questão, a justificativa agora vai ser a correlação de forças, você está entendendo? Ou seja, se você pegar todas as opiniões que estão saindo por aí, inclusive de liberais, ouviu Janete da Fonseca ontem na CNN, viu? Não, é ótimo, o Haddad virou uma pessoa bastante aceitável pelo mercado, quando no primeiro dia de governo ele era um mega ponto de interrogação e etc. Eu não estou discutindo ainda o mérito da questão. Certamente o governo Lula vai ter que lidar com a correlação de forças no Congresso Nacional. Aquilo é um festival de lobbies, entende? Que vão atuar. Na reforma tributária já estão atuando, porque o agro não quer pagar mais imposto, o serviço não quer pagar, entende? Os municípios grandes vão chiar, então ainda tem um ajuste para fazer, tem muito otimismo nessa questão. Por quê? Porque os lobbies são poderosos mesmo. Então, o governo Lula, veja, você tinha que dialogar mais com a população, com a massa. Quando você fala... Estava comentando aqui, Ivan, na sexta-feira, depois de anunciar o pacote, eu não entendi. O Haddad foi para São Paulo e só se reuniu com o empresário e banqueiro, mais ninguém. Mais ninguém. Outra coisa que me chama a atenção e que fala um pouco sobre qual é o status da esquerda no Brasil, fiquei chocado na quinta-feira. As pessoas de esquerda algumas pessoas de esquerda comemorando porque a bolsa subiu e o dólar caiu depois do anúncio do pacote. Gente, pelo amor de Deus, onde foi parar a esquerda brasileira? Comemorar porque a bolsa subiu. A bolsa especula para lá e para cá, entende? Se a gente for ficar com esse pânico, porque a bolsa subiu um dia, caiu outro dia, porque o Lula falou que a privatização da Eletrobras foi um crime, entende? Caiu a bolsa já. Então, se você for se preocupar com isso, você não faz mais nada. Você só vai atender ao mercado. Agora, tem uma real correlação de forças. Então, se você for ver os jornais de hoje, e particularmente a Folha de São Paulo, o endireitamento da imprensa, Mauro, nesses dias, passou a fase de lua de mel. Depois da tentativa de golpe do dia 8, entende? Então, você tinha só boa notícia
você viu a democracia respondendo ao golpismo, enfraquecimento do bolsonarismo, você viu a resposta à questão ambiental de outro tipo, a questão das relações exteriores, aos direitos humanos, a questão racial. Então, eram notícias boas, inclusive a retomada de programas do Lula que eram muito melhores em todos os sentidos. Acabou a lua de mel. De repente, tudo que ele fez aí, não fez nada. O que ele fez foi criticar o Banco Central, o que ele fez foi alguma incontinência verbal, que foi ruim, é verdade, mas, veja, no geral, parece que o governo acabou. Então, um Ciro Nogueira, com a tradição corrupta que ele tem, entende? Com a visão de centrão dele, tem uma página de jornal para falar que o governo já derreteu. Como assim? Entende? Quer dizer, Ciro Nogueira falou que o Lula tinha sido o melhor presidente da República do Brasil há 5 anos atrás, entendeu? Agora o governo derreteu, o grande líder do Brasil chama Jair Bolsonaro. É um escárnio, mas estão lá falando sobre isso. Ou seja, o pessimismo do mercado, a expectativa é sempre que o governo tem que entrar no trilho. Entrar no trilho é menos gasto. A palavra gastança, a palavra estouro, tal, faz parte do vocabulário da grande imprensa. Se a gente fosse impressionar com isso, então você não faz... Pois é. Então, eu acho que, logicamente, quando você já coloca a ideia do arcabouço, você está botando um teto para gastos, entendeu? Claro que não é a mesma coisa que o teto de gastos da emenda constitucional 95, mas é um achatamento, é uma resposta que você tem que dar sempre nessa direção. E aí, quando você fala, bom, mas tem 33 milhões de famintos, a educação foi destruída, a saúde pública detonada e tal, como é que você responde? A ciência e tecnologia, como é que você responde a isso? Não sei, entende? Só sei que não pode ter estouro de gastos, que a relação dívida-PIB, isso para o povão é grego, arcabouço, entende? Então, eu quero discutir essas questões. Agora, estou sabendo da correlação de força, eu não sou ingênuo, entende? Nós vamos ter que fazer um ponto de equilíbrio, mas temos que falar para a população que o governo está sendo tolhido, entende? Se ele quiser, de fato, satisfazer aos anseios do seu programa político para a sociedade brasileira. Então, essa semana vai ser a semana de destrinchar isso e a reforma. Agora mesmo eu vou lá na Fiesp com o GT, às 11 horas, com o GT da economia. Eu vou lá. Eu quero ouvir o Josué e tal, porque ele falou o seguinte, ele falou uma coisa, eu só estou indo lá por causa disso, Mauro, porque ele falou o seguinte, que se a indústria tivesse os mesmos privilégios do agro, também seria tech, seria pop, entende? Ou seja, por aí você já vê as contradições que existem, porque a choradeira, digamos assim, dos setores que se beneficiam do capital no Brasil é invisível. Então, dá a impressão que você tem que sempre diminuir imposto, então não precisa de Estado para você gerir as necessidades da população e diminuir as desigualdades e fornecer serviços públicos de qualidade. Esse assunto não aparece no noticiário, nós temos que botar ele em evidência. Eu acho que o Lula estava tentando fazer isso, talvez de uma forma que ele precisa aprimorar nesse momento, com a intuição que ele tem, entende? Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo super pressionado pelo mercado, entende? Para dizer, esse governo se inviabiliza se não fizer o que o mercado quiser. É um pouco isso aí. Entende? É essa a lógica. Ivan Valente, está aí. Essa semana, Ivan, para encerrar, só uma pergunta. Você tem agenda em Brasília ou por conta da Semana Santa Brasília vai estar esvaziada essa semana? Não, Brasília não terá só haverá uma comissão para analisar uma MP lá, mas o plenário não estará funcionando essa semana em Brasília. Então, essa semana, praticamente, ausência dos parlamentares aqui de Brasília, né? Todo mundo na sua base. É isso aí. Valeu. Ivan Valente, aliciado, figura, referência na luta do povo brasileiro. Obrigado. Semana que vem te ouço.
Espero poder te abraçar pessoalmente aqui em Brasília na semana que vem. Então, Ivan. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos aí do Fórum Café. Obrigadão. Alegria grande na presença de Ivan Valente.